Plus. Já estamos em estúdio para mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos. Boa noite. Hoje vamos abordar vários temas relacionados com tensões várias que se vão espalhando um pouco pela Europa, do Reino Unido à Catalunha. Vamos começar talvez pelo Reino Unido. Pedro Santana Lopes, David Cameron, fez um longo discurso sobre política europeia, enviou uma carta a Bruxelas sobre os pontos de negociação e basicamente sublinhou 4 objetivos nestas renegociações: a proteção do mercado único para o Reino Unido, o aumento da competitividade através da redução do peso, digamos, da burocracia, a questão da união cada vez mais aprofundada, da qual o Reino Unido não quer estar tão à frente, diria eu, mas podemos discutir isso, e o acesso mais restrito dos migrantes na União Europeia a benefícios laborais e a determinadas regalias no plano britânico. Foi muito discutido no Reino Unido, mas não tanto talvez na comunicação social na atualidade, talvez porque os argumentos não sejam propriamente novos, não é? Não. É uma sistematização do que ele já anunciou, já foi objeto de debates, controvérsias. Portanto, não vejo aqui nada. Venha a nós o que é bom e depois logo se verá. E, portanto, ter peso é muito bom. Poder negociar tudo aquilo que nos interessa com algumas perspectivas sobre ter algo, pelo menos alguma parte, tudo o que está em cima da mesa. Pronto, sempre aqui umas questões mais de princípio, umas questões mais de orientação política, umas questões mais práticas, como o peso da City, o estatuto da City, no âmbito do mercado financeiro e do sistema financeiro europeu, e portanto a luta pela manutenção dessa autonomia e do papel importante que joga, e a insistência neste ponto dos trabalhadores, que, enfim, vamos ver até onde é que é flexível. Ele fala em níveis insustentáveis e muito altos de imigração, inclusive. Pois, isso compreende-se, mas não é só com o Reino Unido, não é só com ele, mas pronto, esta é uma posição já não de agora e não por causa dos fluxos de refugiados que ciclicamente surge com mais força nestas paragens. Mas não ajuda o atual quadro em relação à crise dos refugiados, não ajuda a posição britânica, ou ajuda? Porque não. De facto ver alguém a cortar nos benefícios... Não, porque isso dá para todos, não é? Todos. Muitos podem começar a reclamar situações idênticas, ou benefícios idênticos, ou isenções idênticas, ou... Portanto, o que é curioso é a palavra de ordem que é aplicada, flexibilidade. Eu acho que a União Europeia também deve responder nos mesmos termos, pedir flexibilidade a David Cameron. António Vitorino, então, se não há novidade, porquê é que surgiu esta carta? Vamos entrar no período formal de negociações. Houve contactos informais até aqui, mas agora os outros chefes de Estado e de Governo pediram que o Cameron pusesse por escrito qual era o perímetro da negociação formal, que está suposta de começar agora e de, desejavelmente, acabar no Conselho Europeu de dezembro. Eu ouvi hoje de manhã a imprensa britânica, é muito interessante porque esta carta tem o condão e este discurso longo, aliás, muito longo mesmo, tem o condão de não agradar nem a gregos nem a troianos. É isso. Essa quebra no plano interno não está apertado por todas as partes. E agora, dos temas que ele levanta, nada é novo, mas há 2 questões sensíveis, muito sensíveis. Uma que é a relação entre o aprofundamento da União Económica e Monetária, portanto a zona euro, e a garantia da integridade do mercado interno. Essa é uma questão muito séria e que não vai lá apenas com a enunciação de princípios gerais, mas a negociação vai ter que ser feita. Já foi feita na União Bancária. Obviamente que o que preocupa o Cameron é proteger a City londrina de decisões que, tomadas na zona euro, possam ter um efeito de impacto no funcionamento do mercado interno dos serviços financeiros. Eu acho que essa é a questão mais difícil, para ser sincero. É a questão mais complexa, porque não é possível antecipar à cabeça todas as implicações possíveis que o aprofundamento da zona euro, cujos contornos, aliás, nós também ainda não conhecemos, possam ter no mercado interno. A segunda
é de facto a questão que eles chamam de migração, mas não é nada de migração. Peço desculpa, eu aí não estou nada de acordo com os termos que o Zé Pedro usou. Estamos a falar da liberdade de circulação dos trabalhadores dentro do espaço europeu. Porque migração é uma coisa, são cidadãos de países terceiros. Esses são imigrantes. Os cidadãos da União Europeia, isto é, os 150 mil portugueses que estão no Reino Unido a trabalhar, não são imigrantes no sentido geral do termo, são cidadãos europeus que exerceram a liberdade de circulação para o Reino Unido. Os 800 mil polacos que estão no Reino Unido são cidadãos europeus que exerceram o direito de liberdade de circulação. E o que o Cameron propõe é limitar os benefícios laborais destes cidadãos europeus, criando assim um problema muito complicado de discriminação. Isto é, estes cidadãos não poderiam ter acesso a benefícios sociais no Reino Unido nas mesmas condições que os cidadãos britânicos. O que, aliás, na inversa não é verdadeira, porque um inglês que esteja a trabalhar aqui em Portugal tem exatamente direito aos mesmos benefícios sociais que tem um cidadão português. Portanto, este vai ser um tema muito complicado do ponto de vista jurídico, que pode acabar através de um julgamento severo do Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta discriminação que o Cameron pretende só se pode fazer se for aceito, coisa que eu tenho a maior dúvida que venha a ser aceita, mas só pode ser aceita se houver uma alteração do tratado que a permita. É isso que diz o secretário dos Negócios Estrangeiros. É por isso que eles reivindicam uma alteração do tratado, é por isso que todos os outros Estados até à data não se têm mostrado nada disponíveis para alterar o tratado. Porque os tratados está mais ou menos alinhavado que se mexam provavelmente só em 2017, tanto quanto eu me lembro. Eu diria que se começa a pensar nessa altura. Porque 2017 é o ano das eleições francesas, é o ano das eleições alemãs, as francesas são em maio para Presidente da República, as alemãs são em outubro para o Parlamento, não é? Parlamento. E portanto, isto significa que só depois das eleições alemãs... do governo, pois isto agora aqui em Portugal é um tema muito sensível, não é? Mas, Pedro Santo Lopes, como é que isto, enfim, se pode ter algum meio termo? O principal responsável da diplomacia britânica dizia que se a Comissão aparecer com alguma alternativa de forma a reduzir este fluxo de pessoas que entram no Reino Unido, nós estamos abertos a ouvir, mas aparentemente a situação é muito extremada também, neste ponto de vista, por exemplo. Sim, não sei o que dará a evolução da negociação. Não vejo aqui, fala-se em flexibilidade, mas não vejo que seja previsível flexibilidade da parte do Reino Unido nesta matéria. Quer dizer, pensar que o Reino Unido vai manter a posição de respeito integral por Schengen sem nenhuma compensação ou derrogação, alteração, acho que é pouco verosímil. E, portanto, o António tem razão no que disse. Neste caso estamos a falar de trabalhadores de países europeus que exercem a sua liberdade de circulação. Mas são muitos a viajar nos sentidos e poucos a viajar noutros. E, portanto, eu diria que, quer dizer, dizer que a reação é compreensível é um pouco exagerado, mas devemos fazer um esforço por compreender. E a negociação, pronto, se aparecer de facto, qual é a alternativa que a Comissão pode propor? Não vejo nenhuma reciprocidade. Isso seria inaceitável. Não é possível. E, portanto, e uma reciprocidade que seria, obviamente, manifestamente desequilibrada aqui, mas não sei. Não vejo aqui... Bom, porque esta é uma questão de princípio, que está, de facto, assumida nos tratados, e a partir do momento em que o país a põe em causa, a margem de negociação fora da norma que é clara e que é um princípio basilar hoje em dia da organização do espaço europeu é muito difícil. Portanto, porque uma coisa é quando falamos dos fluxos de refugiados ou dos imigrantes, outra, de facto, é falar da circulação. Mais fácil será a redução do peso desta burocracia, que é sim, os outros pontos. Talvez o ponto mais... Nos outros pontos o Reino Unido até tem razão. Pois, aí sim, até deviam fazer propostas quantificadas. Seria bom, mas não vejo aqui... Vai ser difícil, vai ser muito difícil, vamos ter o referendo, está confirmado, e portanto o tempo não é muito agora, não é? Para se avançar em negociações significativas, de resultados significativos, o tempo não é muito. Mas de facto Cameron não pareceu, ouviu, não no discurso todo, mas uma parte,
Não parecia, não foi dos seus discursos assim com expressão mais convicta, parecia que estava a ler algo. Estava apertado também. Estava também apertado. Pelos eurocéticos e pelos mais europeístas. Sim, sim. António Vitorino, para fechar este tema, pode acontecer, pelo quadro geral da União Europeia, que os timings de alteração dos tratados venham a ser antecipados porque de repente se avoluma uma data de questões que têm que ser resolvidas nessa sede? Repara, está a haver outros temas que possam acumular-se para justificar um início mais antecipado desse processo? Quando o governo britânico lançou este processo, a expectativa que tinha era de que a questão britânica implicaria alterações nos tratados e que eles iriam à boleia da alteração dos tratados por causa da União Económica e Monetária, do aprofundamento da União Económica e Monetária. Essa era a ideia originária. Se nós lermos o chamado relatório dos 5 presidentes, que estabelece uma espécie de etapas para o aprofundamento da União Económica e Monetária, é totalmente evidente que até 2017 o aprofundamento da União Económica e Monetária não passará por alteração dos tratados. Portanto, o único pretexto que os britânicos podiam ter para apanharem uma espécie de boleia não está lá. Não existe. Não existe, porque os Estados-membros acharam que não deviam mexer nos tratados para aprofundar a União Económica e Monetária até 2017. E não estou a ver que a frio aceitem abrir os tratados só por causa do caso britânico, por uma razão muito simples. Porque o sol, quando nasce, é para todos. E a partir do momento em que abram um processo de revisão dos tratados, não é possível dizer, mas isto é só para tratar das questões britânicas. Não. Haverá muitos outros Estados-membros que têm os seus pedidos próprios de alteração dos tratados que dirão, não, nós também queremos ver os nossos temas aí na agenda da revisão dos tratados. Então, lá, por um segundo tema, que tem desenvolvimentos de uma cadência rápida esta semana. Estamos a registrar este programa numa quinta-feira. Na Catalunha, o Parlamento aprovou uma resolução que previa o início da tramitação no prazo de um mês das leis do processo que poderia levar aos fundamentos de uma independência na Catalunha. Entretanto, o Tribunal Constitucional suspendeu de forma cautelar essa declaração de independência e neste contexto ainda, à margem, mas certamente muito ligado, Artur Mas continua sem conseguir a eleição para a Generalitat. Com a reserva de que esta quinta-feira pode haver alguma alteração, mas de qualquer maneira nada já retira o impasse que veio até aqui. Como é que vê mais este passo neste processo? Que de resto temos vindo aqui a comentar ao longo das últimas semanas. Não é um processo politicamente forte. A posição do seu líder na prática, o líder de facto, Artur Mas, um dos líderes, mas o formalmente mais destacado nestes últimos anos, é uma posição enfraquecida e, portanto, constantemente saem notícias em paralelo do avanço formal, aprovação de resoluções ou declarações políticas, mas ao mesmo tempo depois incongruência dentro do espaço que consegue uma maioria não muito ampla, como aconteceu na votação da resolução a favor da independência. De qualquer maneira, tem um significado grande porque eles propõem-se nem sequer respeitar as decisões do Tribunal Constitucional, que suspendeu a resolução e os efeitos da resolução. Há aqui depois o trabalho conjunto a nível central entre governo e oposição, juntamente com a chefia do Estado. É obviamente um processo, como já sabemos, muito complicado, que passou neste momento de facto para outro patamar, mas quer dizer, eu penso que não seria isto que os catalães pró-independência desejariam, um processo que está coxo pela debilidade da liderança política. Foram criadas 3 vice-presidências para a CPU, mas ao mesmo tempo para a CUP, mas ao mesmo tempo o Artur Mas não é eleito presidente e, portanto, isto tudo é um embrulho que está difícil de desatar. E pelo meio, com o embrulho na mão, vão dando passos em frente, não sabendo o que é que o embrulho tem lá dentro, não é? E a fraqueza na liderança democrática é sempre um muito mau fermento, muito mau ingrediente para qualquer processo desta dimensão. Nos bastidores deste processo, António Vitorino, há um fator que pode, ser julgado. É que há um pedido no sentido da suspensão de altos cargos catalães, que por parte do governo de Madrid,
o que, enfim, no fundo iria retirar legalmente a posição de Mas. Ora, há setores moderados da CUP que acham que isso é algo que pode, no fundo, ajudar a mudar a posição e a desbloquear o impasse que há na própria eleição de Artur Mas, no sentido de, bom, estamos tão próximos e com este fator externo temos aqui o pretexto para resolver este problema de uma vez por todas. É verdade que quando se trata de construir uma identidade, a existência de um inimigo externo é sempre extremamente útil, não é? Mas, como o Pedro diz, há aqui um paradoxo difícil de ultrapassar, é que à medida que vão fazendo subir a temperatura no processo de afirmação da independência, também dão provas irrefutáveis que nem sequer conseguem entender-se para eleger uma liderança. E isto não bate a bota com a perdigota, digamos assim. Isto, aliás, permitir-me dizer que isto está cada vez mais difícil formar governos na Península Ibérica. Mas a cada um as suas dificuldades. Neste caso... Mas é verdade, e não só na Catalunha, não é? Pois, eu ia acrescentar uma vez, não é? Não só na Catalunha, mas eu estava a pensar nas eleições espanholas. Eu estava a pensar noutras regiões autonómicas, não é? Como nós podemos convergir nos temas sem pensarmos nas mesmas coisas. Não é extraordinário. É uma coincidência divertida. Não, mas verdadeiramente a sensação que eu tenho é de que muito vai depender do resultado das eleições espanholas do dia 20 de dezembro. Porque aí é que nós vamos tentar perceber qual é a configuração do poder central, porque mesmo havendo um acordo entre o Partido Popular, o PSOE e os cidadãos de que a declaração de independência é ilegal e inconstitucional, a maneira depois de acomodar esta pulsão independentista na Catalunha não é exatamente a mesma, consoante se trata dos cidadãos, consoante se trata do PSOE ou consoante se trata do Partido Popular. E, portanto, a composição política do Governo de Madrid, não sei se não será também muito difícil de formar a seguir às eleições, é muito importante. Muito bem. Encontramos-nos na próxima semana. Boa noite.